Oi, gente, estou aqui com meu filho Israel Subirá para continuar a conversa sobre legado que começamos na semana passada. Falamos sobre a importância de que a fé que nós temos seja passada e transmitida para a próxima geração. E nós queremos continuar hoje essa conversa dando um destaque especial a Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Fique conosco, nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. Eu me lembro quando criança de ter sido ensinado pelos meus pais de diversas formas, de diversas maneiras. É lógico que existia aquele momento de ensino formal, não só o que a gente recebia na igreja, uma vez que meu pai pregava, minha mãe dava aula na escola, a gente também os ia ensinando lá, mas havia o ensino dentro de casa, momentos de ensino que aconteciam dentro de cultos domésticos, momentos que aconteciam na hora que as circunstâncias exigiam. Né? Então, assim como muitas vezes nós vemos Jesus ensinando seus discípulos de acordo com o que as circunstâncias contribuíam. Né? Por exemplo, quando que Jesus ensina os seus discípulos sobre eles não terem aquele coração de quererem ser o maior? No momento em que eles começaram a disputar sobre quem dentre eles era o maior. Muitas vezes eu tive que corrigir meus filhos, falando sobre a importância de não brigarem. E normalmente a gente aproveitava algum início de discussão para introduzir esse tipo de ensino. Esses também foram elementos que meus pais souberam usar muito bem, graças a Deus, para nos ajudar a crescer no entendimento, né, de que devemos amar o Senhor, de que devemos temer a Deus. Agora, uma coisa igualmente importante, eu posso dizer, foi para mim, foi ver um testemunho coerente dentro de casa. Eu posso afirmar que meus pais não eram perfeitos e tenho certeza que meu filho pode dizer a mesma coisa. Aliás, eu gosto muito quando o livro de Hebreus diz: nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Né? Isso significa que eles fizeram o melhor e não necessariamente que acertaram em tudo. Mas eu olho hoje para trás e eu sou grato a Deus por ver um testemunho de vida dentro de casa coerente com aquilo que nos era ensinado. Né? Meu pai amou a Deus, minha mãe amou a Deus, ambos serviram ao Senhor. E isso sempre foi uma inspiração para a gente. A inspiração não era apenas ver os momentos em que papai estava lendo a Bíblia, orando ou ministrando a vida de outros, mas uma coisa que eu gostava muito, né, fosse nas pregações ou em casa, é quando ele contava as histórias das intervenções de Deus na vida dele. Isso me inspirava. E nós já falamos na semana passada, né, que eu via a mesma coisa no coração dos meus filhos. Eu queria que você, filho, falasse um pouco da sua experiência, né, de ter sido ensinado no caminho que deveria andar. Bom, eu falei um pouco sobre isso na semana passada, né? Como para mim foi um privilégio crescer não só ouvindo sobre essas coisas, as verdades do reino de Deus dentro de casa, né? Mas eu experimentei de primeira mão o que você falou, de ter esse exemplo, né? Eu via o caráter do meu pai, sempre foi uma escola, eu tive um referencial que eu podia olhar e falar: isso é que eu quero ser quando eu crescer. E a gente sempre se sentiu motivado, encorajado, e hoje eu olho para trás e várias vezes eu me emociono e eu penso: eu não sei como que eu posso agradecer esse ensino que me foi dado, porque eu sei que eu só posso caminhar do jeito que eu tenho caminhado hoje, porque eu recebi isso. Então existe muita gratidão no meu coração e sem dúvidas é exatamente o que eu quero poder dar para os meus filhos um dia. Agora, eu acho que seria interessante falar um pouco aqui, Israel, porque é lógico que, como seu pai, eu não acertei apenas. Teve momentos que você me viu errar dentro de casa, me viu errar na forma de falar com a sua mãe, me viu errar às vezes na forma de tratar vocês, e a grande prova disso é que a gente tinha que admitir, tinha que consertar, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, alguma coisa sobre isso, sem censuras. Bom, com certeza houve momentos onde, né, a gente não tem como ser perfeito, e com certeza o senhor falhou em algum momento ou outro. E eu lembro de, na época, quando criança... Algum momento ou outro, é muita bondade. Não, eu lembro de quando criança ficar assustado em alguns momentos. Como, por exemplo, reações... Reações, né, e momentos de correção também. Às vezes eu não conseguia entender o porquê que eu precisava, né, ser corrigido, ou o porquê da sua reação. E eu confesso que em alguns momentos eu não conseguia entender isso, mas acho que algo que o Espírito Santo fez na minha vida, através do próprio ensino que você me deu, transformou até essas coisas para, assim, uma incentiva para mim. Porque eu lembro do Espírito Santo falando comigo um dia, que eu como filho, querendo te agradar, não ia conseguir sempre ser perfeito. Ele me falou: você precisa entender que o seu pai, da mesma maneira, não vai sempre conseguir ser perfeito.
Então o que eu encontrei mesmo nessas falhas foi que eu tinha um exemplo, mesmo sabendo que eu não posso ser perfeito, eu sei que eu posso ser bom demais para os meus filhos um dia também. Amém. É muito importante que nenhum de nós, e agora estou falando aos que são pais, se coloque debaixo do peso do desânimo de ter errado. Algo que eu sempre falei, não só para meus filhos naturais, meus filhos na fé, meus discípulos, eu dizia para eles, até quando eu erro, na forma de consertar, eu quero poder tentar de alguma forma ser exemplo para vocês. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele parece ter sugerido que se em algum momento ele não imitou Cristo, aquilo não era para ser imitado, né? Mas também não acredito que a melhor política seja só o silêncio. Então, algumas vezes eu tive que voltar com os meus filhos e consertar, e dizer, olha, a forma como o papai agiu não reflete Cristo, não é o padrão de Deus. Eu estava certo em corrigi-los, mas talvez eu me exaltei na emoção com a qual a coisa aconteceu. Então, a gente tem que, de fato, saber consertar e entender que isso também vai ser parte do ensino que os filhos estão tendo. E eu sou testemunha que o Senhor não deixou para trás nenhuma situação não resolvida. Que não teve uma vez que o Senhor pode ter extrapolado, que você não veio conversar, não veio corrigir. E isso trouxe uma segurança emocional tão grande para mim, eu posso dizer pela minha irmã também, que para ela também. Eu me lembro da ocasião quando Israel, ainda com 6 anos de idade, filho de pedagoga dentro de casa, foi alfabetizado já aos 5 anos, ele começou a ler, mas aos 6 anos ele me perguntou, pai, o que eu preciso fazer para ler a Bíblia toda? Né? Isso para nós, como família, foi uma experiência muito especial. Eu lembro que eu falei, filho, se você olhar para o tamanho do livro, ele pode te assustar. Mas se você imaginar que isso pode ser parcelado, aliás, deixa eu corrigir, ele não falou só de ler a Bíblia toda, mas ler a Bíblia toda em 1 ano, né? Que era o que ele estava ouvindo outras pessoas falarem. E nós fizemos as contas e ele descobriu que com 3,3 capítulos por dia ele resolvia o assunto. Né? Eu lembro que no início eu falei, olha, você pode ler 3 num dia, 4 no outro, depois teve uma época que eu falei, olha, 3 durante a semana, 4 nos fins de semana, mas a verdade é que se aquela média fosse mantida diariamente, ele teria feito isso. E antes de completar os 7 anos, até porque muitos dos dias ele leu 4 em vez de só 3, ele conseguiu cumprir aquela meta. Né? E eu me lembro que antes dos 7 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia inteira. Eu não sei se eu li a Bíblia inteira antes dos meus 15 anos de idade. Então, acredito que foi um bom avanço. Mas o curioso é que ele manteve isso. Né? Você lembra disso, né, Israel? Eu acho que por mais 3 anos, ele continuou aos 7, aos 8, né, aos 9, até que um dia ele falou, pai, eu estava aqui pensando, então se eu ler 7 capítulos da Bíblia por dia, que era o dobro, eu vou ler a Bíblia 2 vezes por ano? E eu falei, sim, filho. E ele começou a fazer isso com regularidade. E eu me lembro que aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Né? Agora, eu acredito que isso nunca foi um peso, né? Nunca foi uma imposição, foi uma paixão que foi despertada através do tanto que a gente falava da palavra, valorizava, aplicava, se ensinava, comentava, pregava. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu acho que parte do... a gente sempre teve o desejo de buscar Deus e conhecer Ele melhor porque a gente tinha esse exemplo dentro de casa. Então a gente não foi uma família, eu posso dizer com certeza, onde eu e a Alice, a gente se sentiu forçado a fazer essas coisas, mas a gente viu que era a melhor opção, que a gente via a paixão dos nossos pais em buscar Deus. A gente ouvia das experiências tão sensacionais e era o que a gente queria para a nossa vida. Então eu posso dizer com certeza que nunca foi um peso fazer essas coisas, e muito pelo contrário, foi um prazer poder vivenciar tudo isso desde uma idade tão nova. Ok, sem botar nenhuma pressão, até porque você casou esse ano, mas quando chegar na hora e no tempo certo, os meus netos, aleluia, eu quero saber o que é que você vai fazer com eles. Como que você vai, né, tentar colocar no coração deles essa chama de amor pelo Senhor, de compromisso. Eu acho que a mentalidade que você me passou, eu já tenho sonhado com isso antes mesmo de estar casado, né? Já tenho orado a respeito. E é algo que eu posso dizer com certeza, que eu vou reproduzir um modelo. Eu acho que eu tenho uma grande vantagem, né? Eu tive você como professor, então eu pude aprender não só com seus acertos, com seus erros também, de uma maneira muito boa. E eu com certeza vou repetir o modelo. E eu sei que de dar para eles o exemplo, se eles tiverem o que eu tive, eu tenho certeza que não tem como eles crescerem sem serem completamente apaixonados pelo Senhor. Amém. A palavra de Deus nos fala a respeito do rei Ezequias, que foi um homem de fé, um homem de avivamento para a sua geração. E, no entanto, ele falhou de uma forma terrível com os filhos. Quando Deus fala para ele, põe ordem à tua casa, não era apenas ordem no sentido de organização. Né? A palavra que Deus dá a Abraão,
ordene a seus filhos, né, dê ordens a seus filhos, é exatamente a mesma que foi dita a ele. E nós percebemos em Ezequias uma falha que é evidente pelo fato de que Manassés, seu filho, né, depois de uma geração de avivamento como a de Ezequias, se tornou mais endemoniado de todos os reis de Israel. Porque, de alguma forma, ele estava preocupado apenas com o seu sucesso e não estava focado, né, na próxima geração. Então, a semelhança de Ezequias, nós vemos alguns que erraram assim na Bíblia. Eli errou dessa forma, apesar de ter sido repreendido por Deus e Samuel ter assistido isso. Samuel, quando chega na velhice, seus filhos não andavam nos seus caminhos. Depois nós temos ainda uma terceira geração, que é Davi, homem segundo o coração de Deus, mas que também falhou em relação a um exemplo de conduta com os seus filhos, o que me faz acreditar que o que nós precisamos é mais do que informação sobre a transmissão do legado, é referência, né? E eu louvo a Deus porque eu tive a referência, eu encontrei isso no meu pai. Meu filho encontrou a referência em mim, mas se você ainda não teve isso dentro da sua família, e a semelhança de meu pai é alguém que na sua geração vai começar, encontre pessoas que estão andando diante de Deus, levando a sério o legado de fé, de compromisso, de amor e paixão pelo Senhor a ser transmitido para com seus filhos, para com a próxima geração, e que isso de alguma forma te inspire, te ajude a ter um norte, para que você escreva uma nova história para a sua própria casa, para a sua própria família. É o desejo sincero do meu coração, do nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família.